A Folha também fez uma matéria resumindo um pouco do evento aqui. Então, Presenciável adota xingamentos contra filho de Bolsonaro e Lula com discurso radical de direita. Eu acho que dar foco nos xingamentos é meio retardado. Eu tô com um vídeo aqui já separado na minutagem do discurso do Renan, a gente vai dar uma olhada, mas, cara, foi muito longe de ser, nossa, um congresso pra xingar todo mundo. Ele chegou lá, ficou xingando todo mundo. Chegou o Lula, chegou o Flávio. Não, mano. E uma coisa que eu acho que me chama muita atenção do evento, da missão, e é o caso pra todos os eventos, tá? Esse tá longe de ser uma peculiaridade desse aqui, cara. Olha pras pessoas que estão lá. Cara, muita gente jovem, cara. Muita gente jovem. E, tipo, tem uns coroas, obviamente, nessa imagem aqui até dá pra ver. Tem um tiozinho um pouquinho mais velho aqui com o celular. Mas, cara, você não vê isso em nenhum outro partido político. Se você olha o evento do Flávio, era só velho. Evento do Partido Novo, só velho. E, cara, aqui não, mano. Aqui realmente tem gente jovem, porra, pessoas de todos os tipos. Tem pessoas mais humildes, nego mais playboy. Cara, é realmente uma coisa muito impressionante. E bastante mulher também. A galera adora falar, o partido de incel, o partido de incel, bababá. Objetivamente não é. Mas enfim. Deixa eu ver o videozinho que a Folha fez. Se é que ficou um vídeo honesto. Meu país não vai oferecer esmola pra ninguém. Vocês vão comprar seu celular, vocês vão comprar sua casa, vocês... Porra, isso eu acho um discurso muito foda também, fazendo contraponto à babaquice do Flávio de dar celular pras pessoas. Cara, você vai comprar seu celular, mano. Vocês vão comprar seu carro, vocês vão comprar seu celular. E ninguém vai roubar nada que é teu, porque nós vamos matar quem roubar. Não sei se a Folha colocou esse vídeo aqui como se fosse uma coisa meio chocante, tipo, ai, nossa, nós vamos matar quem roubar, olha como ele é um nazista. Tipo, não, mano, matar quem rouba é só uma parada extremamente popular e correta, cara. Eles não estão entendendo quem nós somos, como nós estudamos mais do que todos eles, como nós sofremos e lutamos mais do que todos eles. Isso é real. Mas, enfim, então, é isso. O empresário Renan Santos foi apresentado nesse sábado pelo Partido Missão como candidato à presidência da República com ataques ao presidente Lula e principalmente ao senador Flávio Bolsonaro, chamando ambos de vagabundos e dizendo que os rivais têm que ir para a lata de lixo da história. O Presenciável adotou xingamentos com um discurso radical de direita, dizendo que nós vamos matar quem roubar. Disse não ser uma terceira via, chamou Flávio de farsante, fraco e corrompido. Eu acho que tem esse discurso... O próprio Renan repostou sobre não ser uma terceira via. Não, eu não cheguei a separar aqui. Mas é isso, cara. Isso é uma parada que a gente já tava falando há muito tempo. De terceira via, tem a vibe perdedor coded. Você nunca deveria falar que você é terceira via por vários motivos. Primeiro que é isso. Todo mundo que se chama de terceira via perdeu nos últimos 40 anos. E também porque... terceira via em si é uma estratégia que não faz sentido pro momento político que a gente tá, ainda mais pra direita. Então, no mundo inteiro, o cara de direita que ganhou sempre foi o cara de direita que foi fazendo flanco da direita. Então, o Bolsonaro era mais moderado que os caras do PSDB. O Bolsonaro ganhou. O Trump... Desculpa, mais moderado não, mais radicalizado. O Trump era mais à direita do que o Partido Republicano antigo. Aí, na Argentina, o Macri era mais à direita e depois o Milei era mais à direita ainda. Então, cara, a ideia de que, não, tudo que a gente precisa é uma terceira via, um cara moderado, de centro. Esse discurso meio João Amoedo, cara, já caiu por terra e me deixa profundamente triste ver matérias da mídia falando que, nossa, o Renan é um candidato de terceira via. Não é, cara, não é. Ele é um candidato honesto. Eu acho que até direita é um pouco misleading. Óbvio que é direita, né, porque não é esquerda. Meio que essa é o que define uma coisa ser de direita ou não na política. Mas tá muito longe de ser uma coisa conservadora, sabe? Eu acho que se você chegasse pro Renan e perguntasse, Renan, você é conservador? Ele ia ficar tipo, cara, não. Porque, cara, o Renan, ele... não é um cara... Ele não tem meio que esse falso moralismo cristão. Ele não é tipo pseudo-cristão, igual o Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro sabe? Que fica tentando fazer essa imagem de ser, nossa, um homem profundamente temente a Deus. Aí vai em igrejas evangélicas que, porra, extremamente questionáveis. E aí o Flávio Bolsonaro tem vídeo aparentemente traindo a mulher com figuras da política, etc. Não, ele não é esse tipo de pessoa. Então, essa coisa religiosa, na minha opinião, pseudo-cristã, não tá presente no Renan. O Renan é um cara roqueiro. Ele não tem uma família ainda, né? Não é casado, não tem filho. Então a ideia de que, nossa, o conservador também não é, cara. É direita, é uma coisa nova, é diferente. E eu acho que por isso tem muito mais potencial pra ganhar. Mas enfim,
Criado em 2025 por membros do MBL, o Missão já havia realizado a convenção formal, né, para garantir a proteção da Polícia Federal, após Renan ter recebido ameaças de facções criminosas do Ceará e outras. Aqui falou que ele tem 3% de intenções de voto no Datafolha, só que ele tem muito mais em várias outras. Um evento marcado por atraso, beleza. A plateia é predominantemente mais jovem, o que é, muito foda. E apoiadores vestindo camisetas com a frase "prendeu, matou". A legenda buscou se consolidar como alternativa de direita à polarização política. Eu não acho que é uma alternativa exatamente à polarização também. Eu sinto que essa ideia de que a polarização é Lula versus Bolsonaro... Não, cara, você quer substituir a polarização. Você quer que a polarização seja Lula versus você. Idealmente superar essa polarização, para que eventualmente seja só você, que não tenha mais o lado do Lula. Que a esquerda seja uma coisa totalmente diferente, inimaginável com o que ela era antes. E eu acho que isso já aconteceu várias vezes na história política. Se você pega a história, sei lá, do século XIX. Cara, cada vez que você meio que tem essa coisa dialética e uma evolução, o que era a direita antiga meio que deixa de existir e entra meio que pra lata de lixo da história mesmo. Então, sei lá, tipo, a direita meio que monarquista, absolutista, é uma coisa que deixou de existir na metade do século XIX. E aí, uma direita excessivamente liberal, assim, meio liberal manchesteriana, foi deixando de existir no começo do século XX. A própria esquerda também já deixou de existir várias vezes. Então, na metade do século XX, no Brasil, a esquerda era revolucionária, era comunista, mesmo, apoiava Mao Tse Tung, apoiava a União Soviética. Isso deixou de existir. No próprio Estados Unidos, antes da Segunda Guerra, tinha uma parcela considerável da esquerda que era comunista mesmo. Eles recebiam ordens de Moscou, da Comintern e tal. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial e do macartismo, eles perceberam que isso não fazia sentido e a esquerda evoluiu. Então, pra mim, superar a polarização não é exatamente certo, porque é meio que primeiro substituir o lado bolsonarista nessa polarização contra o Lula e depois, eventualmente, meio que destruir o que o lulismo representa. Eu acho que isso seria uma coisa muito mais adequada do que essa coisa de, caraca, o João Amoedo, cara, vai todo mundo se unir aqui numa coisa, conservadora nos costumes, mas liberal na economia. Não, cara, não é isso. Mas enfim, a legenda buscou se consolidar como alternativa à polarização, beleza, tá errado, combinando propostas de ajuste fiscal rigoroso com choque de lei e ordem contra o crime organizado. Eu sinto que isso é quase tentando descrever o projeto do Renan em termos que são compreensíveis pra política antiga, mas, cara, é muito mais que isso. Eu acho que quando a gente vira o discurso do Orlando, a gente vai ver o caso. Então, o encontro teve a apresentação do vice da chapa, o tenente-coronel da Reserva Haroldo Medina, que deu o espadim de Tiradentes pro Renan, que foi muito foda. Questionado sobre a transição e as prioridades dos 6 primeiros meses de uma eventual gestão, o pré-candidato afirmou que iniciará cortes profundos de gastos antes mesmo da posse para evitar o risco de dominância fiscal e explosão da inflação. Beleza. Enfim, isso aqui tem coisa que a gente pode ver da conferência de imprensa. Também apresentou o Livro Amarelo, um documento de mais de 500 páginas, que reúne programa de governo para 2026. Eu acho que a Folha tá focando tanto nessa coisa do corte fiscal para tentar meio que difamar o Renan como sendo, ele é um ultra neoliberal. Não, cara, não é isso. Por exemplo, na área econômica, o documento defende um ajuste fiscal, classificando como remédio amargo. Beleza, isso é verdade, só que tem muito mais coisa além disso, né? Por exemplo, no documento, a proposta econômica não é sobre, tem que privatizar tudo, sabe? Não é isso. Na segurança pública, a área que motivou o uso de camisetas "prendeu, matou", o programa sugere a redução do direito penal do inimigo. E não explica o que é, beleza? Ele propõe a criação de superpresídios para lideranças criminosas e o confisco de bens de integrantes de facções como PCC e Comando Vermelho. A parte do superpresídio não, mas essa coisa de confisco de bens já está presente na lei antifacção que o próprio governo do PT aprovou. O plano abrange a grande consolidação municipal, a gente falou disso no nosso vídeo revisando os projetos de lei. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Transformar favelas em bairros e favelados em cidadãos, isso é uma coisa muito boa, né? Teve até um momento que ele deu meio que uma mitada pra cima da jornalista da Folha. Mas enfim, eu acho que, sem sacanagem, vale a pena começar pelo discurso do Orlando Lima aqui, cara. Eu separei a minutagem 6h30. Porque eu acho que o discurso do Orlando deixa claro que é muito mais do que uma coisa só neoliberal, assim, sabe? Tentando melhorar com o microfone. E, incrivelmente, a câmera daqui tá me deixando mais gordo hoje. Não sei. É a câmera. Não sei. A câmera tá fazendo mal. Bom, a despeito disto, vamos falar sobre o grande projeto, o Livro Amarelo. O Livro Amarelo, ele parte, antes de tudo, de uma interpretação de Brasil, uma interpretação de nossa identidade.
E não é à toa que sejamos, ao final de tudo, um projeto de subversão da má história brasileira. Não à toa escolhemos dividir o livro amarelo definitivo em 3 partes. A primeira chama-se Estado Novo, ironicamente. Porque, queira sim, queira não, FHC ele dizia que ele tinha que matar o Getúlio Vargas, né? FHC não conseguiu fazer isto. E percebemos que não deveríamos matar Getúlio Vargas. O que deveríamos fazer é entender que até hoje caminhamos sobre seus erros e sobre seus acertos. Então, a partir... Porra, cara, a ideia de que você não deveria matar o Getúlio Vargas pra mim é fundamental, assim. Eu e o Antu, nós somos grandes defensores dessa ideia. A gente, inclusive, conscientemente busca meio que tentar revitalizar a imagem do Getúlio para as pessoas de direita. Mas é isso, cara. O que o Getúlio fez foi meio que refundar o Brasil com acertos e erros. Eu acho que o discurso do Orlando foi perfeito. E toda essa ideia de que as propostas são baseadas numa visão de Brasil é muito do que faz eu, pessoalmente, me sentir atraído pelo projeto da missão. Porque, cara, é muito mais do que o projeto do João Amoedo de tipo, cara, olha só, a gente tem que fazer uma reforma na economia. Pra quê? Para o PIB crescer mais, para que as pessoas tenham uma quantidade de consumo maior. Não, cara, não é isso. É muito mais do que isso. É uma coisa moral, entendeu? Uma coisa civilizatória. Você tem que refundar o Brasil para o Brasil ser um país grande, cara, para que as pessoas... É um projeto grandioso, é um projeto muito sobre glória, assim, então, porra, isso é muito foda. Então, a ideia de resumir tudo em, nossa, foi eles estão propondo um ajuste fiscal que vai ser doloroso. Tipo, isso tem que acontecer porque é óbvio que tem que acontecer, não tem nenhuma dúvida. Qualquer pessoa que nega isso é meio que retardado, assim, é um negacionista econômico, mais até do que negacionista econômico, é tipo negacionista da realidade, mas, porra, cara, vai muito além. E o Getúlio... De novo, uma coisa que eu e o Antu a gente sempre tenta promover é um cara que destruiu, mas não só destruiu e não substituiu por nada. Ele destruiu e conseguiu construir uma coisa nova, mas ele destruiu o sistema que tinha de oligarquias que não estava mais funcionando, cara. E ele refundou o sistema político. Ele não só refundou a economia no Brasil, ele refundou a política no Brasil. Ele foi o cara que permitiu que o Brasil fosse um pouco democrático, né? Apesar de que o Brasil, porra, ainda é um país muito não democrático e era na República Populista, mas, cara, antes só era uma piada, cara. E começou a passar a existir, começou a ser um país muito mais relevante. Eu diria que a era pós-Getúlio, entre, sei lá, bota aí, 1935 até a ditadura militar, foi uma certa era de ouro, e muito disso tem a ver com essa refundação que o Getúlio fez do Brasil, e o Partido Missão conscientemente quer fazer a mesma coisa. Eu acho que o pessoal só não adota mais, obviamente, a figura do Getúlio Vargas por 2 motivos. Primeiro, na direita, que tem a sua gênese em uns 10 anos atrás, o pessoal ficou muito anti-getulista porque associou-se à figura do Getúlio a CLT, ser um cara com muita intervenção estatal, e dado que o problema naquela época era a crise econômica gerada pela má política econômica da Dilma, que era uma política intervencionista, o Getúlio acabou ficando como, porra, por que a Dilma é assim? A Dilma é assim por causa do Getúlio, e a Dilma é ruim, então o Getúlio é ruim. Beleza, eu acho que isso realmente tá um pouco certo, apesar de que enfim, se você vê as reformas que o Getúlio fez, era muito mais suave do que o que foi feito depois. E também porque o Partido Missão é muito paulista, né, cara? E os paulistas até hoje não superaram que eles, porra, tomaram o sarrafo do Getúlio em 32, eles mereceram se fuder perder aquela revolução, né? Prender aquela revolta absolutamente ilegal. Mas o Orlando, como não é paulista, como ele é baiano, ele reconhece mais os méritos do Getúlio Vargas, e nós, como cariocas, eu imagino que o pessoal do Rio Grande do Sul também deveriam reconhecer, mas, enfim, todos vocês deveriam olhar com mais carinho para a figura do velho. Disto, a nossa primeira parte do livro amarelo, que se debruça sobre reformas econômicas profundas, sobre remédios que serão amargos, sobre um novo modelo de incentivos, ele se chama Estado Novo. Porque tudo aquilo que há de legado ruim deixado será agora varrido, purgado do Estado brasileiro, e aquilo que corretamente foi feito será potencializado. Agora... É isso, cara, é isso. Tem coisas ruins que tem que ser expurgadas, e não tem problema você falar isso, sabe? E o fato que tem um babaca no Twitter falando, pô, mas veja bem, isso é inconstitucional, tá bom, cara. Então a gente faz uma PEC, a gente muda a Constituição, dá um jeito de fazer o STF mudar o entendimento dele. Enfim, repensa qual é a relação entre o STF, o Executivo e a Constituição. Tem muitas formas que você pode fazer, mas, cara, reconhece, cara. Tem pedaços da Constituição brasileira, não Constituição escrita, mas da Constituição formal, né? Como o Estado é constituído, que são uma merda e tem que ser reformado. Mas tem coisas que são boas também, tem que ser preservadas. Então não é só uma coisa, não, tem que destruir tudo. Tem que mudar isso aí, tem que destruir tudo. Não, pô, é muito mais que isso. E o Orlando reconhece, cara. A segunda parte, reformas de base,
também faz referência a uma outra parte de nossa história. As reformas de base... Porra, caralho, pior que eu nem tinha pensado nisso, né, cara? Estado Novo é uma menção ao Getúlio Vargas, reforma de base é uma menção, se eu não me engano, ao Jango. Então, pô, meio que quase que duas odes a políticos que são vistos como de esquerda. O Jango, obviamente, era de esquerda, o Getúlio, na minha opinião, não. Ainda mais na época do Estado Novo, né? Que ele foi o auge do Getúlio como um cara de direita, mas, porra, muito foda, não tinha pensado nisso. Tocadas por Jango. Aqui nós iremos também pervertê-las, melhorá-las. Tudo aquilo que foi feito, que tentou ser feito, agora sim será colocado para destravar o país. A história do Brasil é de um país interrompido, um projeto de nação País interditado que não conseguiu se concretizar. Em certo sentido, somos um país, mas não uma nação. E pouco a pouco, os nossos maus governos, os nossos maus homens, levam o Brasil para o pior dos abismos. Nós estamos agora em um momento decisivo da história, em que todo mundo está a dobrar para um caminho e nós não sabemos para onde irmos. Os grandes países têm grandes responsabilidades. É próprio do nosso tamanho. E nós iremos destravar o país para isso. Não à toa também, nossa terceira parte. Cara, eu me lembro quando eu era mais novo, eu falava com o pessoal de esquerda na minha família, que eu tava começando a meio que entender um pouco de economia e virar mais à direita por motivos de economia. A crítica do pessoal sempre era, cara, mas não tem um projeto de Brasil, cara. O pessoal liberal não tem um projeto de Brasil. E eu era criança, eu ficava meio tipo, porra, mas foda-se, tem que crescer o PIB, bababá, bibibi. Mas, cara, de certa forma, os sábios esquerdistas da minha família meio que estavam certos, cara. Você precisa, de fato, de um projeto de Brasil. Não é mudando uma lei ou outra que vai resolver tudo. Você precisa ter, propriamente, uma pessoa guiando, cara. Eu acho que a metáfora do jardineiro que a gente tava usando pra revisar o projeto de governo da missão é muito certa. Tipo, o jardim... Claro que você não vai manualmente ali pegar a planta e fazer ela crescer. A planta não é uma máquina. Ela precisa ser meio que nutrida e crescer por conta própria. Mas você precisa do jardineiro ativo que tá lá cuidando das coisas, tirando as ervas daninhas, vendo o que funciona, o que não funciona, alterando na medida. E pra isso é o Estado. Você precisa de um Estado que intervenha. E você precisa de um projeto, cara. Você precisa de uma visão do jardim que você quer construir, entendeu? Você não quer que seja um mato desgovernado. E hoje em dia, cara, a esquerda não tem isso. A esquerda não tem mais isso, acho que já teve. Teve num passado hoje longínquo, assim. Mas a visão deles foi implementada, ela meio que se exauriu, sabe? E o fato que o Partido Missão é o único grupo político que tem um projeto de país é uma das coisas que me deixa mais animado, cara. Eu acho que talvez nas próximas décadas, talvez até antes, assim, né? Talvez nos próximos anos, seja o caso de que, cara, se você é uma pessoa minimamente pensante e honesta, você meio que vai ser Partido Missão com orgulho e... Porque, cara, você tem coragem, você tá com uma coisa nova, você não tá meio que preso a pensamentos antigos e você, de fato, é uma pessoa que pensa, entendeu? Então, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o lado que não pensa e é bobo, é excessivamente populista, não tem nenhum projeto, vai colar com pessoas como Nicolas Ferreira e enfim, quem quer que herde o espólio político do Jair Bolsonaro. E as pessoas que pensam, mas... Não é nem exatamente pessoas que pensam, as pessoas que são inteligentes, mas são muito preocupadas, mas não são honestas, vão cair na esquerda, cara. Porque vão ficar meio que repetindo as platitudes de não, pô, mas veja bem, olha só, direitos humanos, a gente precisa, caraca, expandir direitos, coitado do bandido, cara. Pô, veja bem, ele só matou 30 pessoas, ele precisa ter direito a fazer 2 anos na prisão e ser solto, sabe? Meio que a pessoa que não é honesta. E, porra, eu acho isso muito poderoso, cara. Eu acho que você tá no campo político que tem convicção daquilo é muito, muito forte. E esse tipo de coisa atrai melhores pessoas, atrai pessoas mais inteligentes, atrai pessoas mais corajosas, atrai pessoas que estão dispostas a meio que fazer mais com a própria vida. E você fica com aura, mano. Você fica com aura, você fica uma coisa meio que sedutora. Você consegue atrair as pessoas pro teu campo só baseado em ser o campo mais legal, cara. Para construir uma civilização tropical como somos, a maior de todas, é País do Futuro. Stefan Zweig escreveu o livro que nós publicamos na nossa editora, não é? Brasil, País do Futuro. E, corretamente, a nossa terceira parte tem esse nome, País do Futuro, porque finalmente iremos construí-lo. E para poder deixar claro, e eu vou fazer de forma rápida uma anedota, prometo que será rápida, uma anedota. Este ano, especialmente, conheci pessoas que confiam muito no nosso projeto. Conheci Pedro Puerta, que é um brasileiro, luso-brasileiro, que mora em Portugal, com uma família lindíssima, e ele quer retornar ao Brasil. E ele retornará ao Brasil quando vencermos as eleições. Conheci a Magna e seu marido Tiago, pai de um homem que é inteligentíssimo, o Daniel.
também querem voltar ao Brasil. Voltarão quando vencermos. O futuro de muitas pessoas depende do nosso projeto. O futuro do país, desta nação, depende também do nosso projeto. É o futuro de cada um de vocês. Por isso, o nosso livro traz essas bases. O próximo. Próximo. Deixa eu ver se ele vai passar a bola. E apesar de ser aqui um plano de governo, não pensem que o Livro Amarelo é somente um plano de governo. Essa aqui é uma base definitiva para algo que será disputado nas urnas em outubro, mas esse aqui é um projeto para governar. Esse aqui é um projeto para reconstruir. Esse aqui é um projeto para civilizar. Nós não pretendemos fazer do Brasil apenas mais um país, um balcão de negócios. Estou cansado da política feita por mercadores. É isso, cara. Crítica ao pessoal que só pensa em dinheiro, cara. A vida é muito mais do que dinheiro, o governo, então, é obviamente muito mais do que dinheiro. E se você só pensa em dinheiro, você vai perder pra sempre. A política e a história só pode ser levada à frente pelos grandes homens, não por mercadores. Não somos descendentes de fenícios, somos descendentes dos lusitanos. É Shots diferente. fired. Shots fired ao Vitor Antum. E é por isso que nós decidimos escrever. As palavras, elas passam, elas voam, é fácil falar. O nosso documento estará para a história como todos os grandes documentos históricos. Vocês terão em mãos algo que redefinirá a posição do Brasil no mundo e a posição de vocês no Brasil. Bom, a primeira parte. Pois é, eu gosto muito da coisa de governar, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que mais faltou na direita nas últimas décadas, que era, cara, negro não queria governar. O cara queria se meter na política pra viver a vidinha dele, cara. Só que, infelizmente, isso não é possível. Se você só entrar na política pra tentar ter um corte de gastos, vou diminuir o imposto aqui, vou liberalizar a economia acolá pra eu poder tocar minha empresa, ganhar meu dinheiro, viver minha vidinha, cara, infelizmente... Isso é impossível. Você tem que, de fato, pegar as rédeas do governo e, cara, governar. E governar é uma atividade mais elevada do que fazer comércio. Sempre foi. A gente no Novos Clássicos Show fala sobre as castas indianas, mas, cara, a casta dos mercadores, ela era... Das varnas nobres era a mais baixa, cara. A casta dos governantes é a segunda mais alta e ainda tem a casta dos brahmins acima, que é o que tem de coisas religiosas. Mas... cara, você de fato precisa governar e, porra, eu gosto muito dessa noção do Livro Amarelo, em grande parte por causa disso. E, sinceramente, eu acho que tudo isso que o Orlando Lima falou, cara, se tivesse sido dito por um esquerdista em 1920, ele iria falar, porra, é isso aí, cara. Pô, por que a cor desse partido é amarelo? Por que não é vermelho? Isso não é o discurso do Partido Comunista Brasileiro de 2026, tá ligado? Não é, sabe? Mas é por isso que eles venceram e eu acho que é por isso que a gente, se Deus quiser, eventualmente vai vencer. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. Até mais, meus missionários!